Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje iremos tratar sobre o assunto de intervalos reais. Os intervalos reais são subconjunto dos números reais. Mas primeiro, o que é um subconjunto? É conjunto cujos elementos pertencem a outro conjunto. Esse conjunto está contido no outro, é uma subclasse. Então, se você tem os números reais, os intervalos são um subconjunto, ele está contido, está aqui dentro. Primeiro vamos pensar o seguinte: eu tenho um intervalo de 0 até 1. A metade dele é meio, 0,5. Agora, se eu tiver esse intervalo de 0 até 0,5, a metade é de 0,25. A metade disso é 0,125. A metade é de 0,0625. Existem infinitos números entre dois números, que você percebe que a gente pode ficar até o fim do mundo aqui, que a gente não consegue catalogar. É impossível a gente colocar todos os números entre apenas dois números naturais, 0 e 1. Então, por isso que os intervalos reais são caracterizados por desigualdades, englobando assim todos os elementos dentro do intervalo. Então, vamos dar uma olhada sobre alguns sinais de desigualdade, para a gente estar lembrando que a gente vai utilizar isso. É o sinal de maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Assim, dado dois números reais, A e B, tal que A é menor que B, temos o intervalo aberto. Caracterizamos os intervalos por três simbologias: geometricamente, de intervalo e de conjunto. Geometricamente, a gente percebe que a gente indica para intervalo aberto bolinhas abertas, uma bolinha vazia. Ela indica que o extremo não pertence a esse intervalo. Então, quer dizer que A e B eles estão fora desse intervalo. Em nomenclatura de intervalo, você tem os parênteses virados para dentro. Ele indica que esse extremo não pertence a esse intervalo. Em forma de conjunto, você observa aqui no sinal de desigualdade que não há sinal de igualdade, só sinal de maior ou menor. Já em intervalos fechados, já na parte geométrica, a gente encontra as bolinhas fechadas. Indicam que esses extremos, A e B, eles pertencem a esse intervalo. Na forma de intervalo, a gente agora usa o colchete. Então, colchete virado para dentro indica que o extremo pertence a esse intervalo. Em forma de conjunto, agora há sinal de igualdade, ou seja, esses extremos estão incluídos. Vamos catalogar agora todos os possíveis nomenclaturas de intervalos reais que a gente pode ter. Existe o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Geometricamente, ele está fechado à esquerda, então bolinha fechada. À direita ele está aberto, então bolinha aberta. Aqui em forma de intervalo, a esquerda é fechada, então colchete. A direita é aberta, então é parênteses. Na nomenclatura de conjunto, como o A está fechado, ele é incluso, então tem sinal de igualdade. Como o B está bolinha aberta, ele não é incluso, então não tem sinal de igualdade. Intervalo fechado à direita e aberto à esquerda. Então, como ele é fechado à direita, tem a bolinha fechada aqui. Em intervalo tem o colchete e em conjunto você tem o sinal de igualdade. Já em A é aberta, aqui em intervalo você vai ter parênteses e aqui na linguagem de conjunto você não vai ter o sinal de igualdade. Semirreta à esquerda fechada de origem B. Então, semirreta à esquerda. Então, você vai até lá o menos infinito, que é a indicação aqui da linha numérica, da reta real. Você tem parênteses, porque como isso aqui é um número, digamos assim, um infinito é uma representação de algo muito grande, então a gente não tem como finalizar, não tem como chegar até lá, porque a gente está indo para o infinito, então é parêntese. E o B, como está incluso, bolinha fechada, a gente tem o colchete. Em linguagem de conjunto, como só tem a referência de um valor, eu sei que esse x é menor ou igual a b. Os elementos que estão nessa reta real, ele é menor ou igual a b. Igual porque ele é fechado, bolinha fechada, colchete. Então essa é a nomenclatura de semirreta à esquerda aberta de origem B. A única diferença é que a bolinha é aberta, então vai ser parênteses e não vai ter sinal de igualdade. Semirreta à direita fechada de origem A. Mesma ideia, porém agora a gente está para a direita. Então segue o mesmo padrão. Bolinha fechada, colchete, sinal de igualdade. Semirreta à direita aberta de origem A. Bolinha aberta, parênteses, não tem sinal de igualdade. E a reta real, que são todos os números. Vai de menos infinito até infinito. Algumas observações. Infinito e menos infinito não são números reais. O que eles são? Apenas fazem parte das notações de intervalos ilimitados. É só posição, digamos assim, é lá infinita lá para a direita. São números muito, muito grandes que estão lá para a direita.
Menos infinito, a mesma ideia, porém para a esquerda, porque o menos significa para a esquerda. Então, qualquer intervalo de extremos A e B, sendo A diferente de B, né, para eles não estarem juntos, esse intervalo sempre vai conter os números racionais e os números irracionais, tá? Ou seja, vai abranger todos os números possíveis entre esses dois extremos A e B. Há outras formas de representar intervalos abertos, usando colchetes em vez de parênteses. Então, por exemplo, o intervalo aberto de extremos A e B, né, ó, aberto em A, aberto em B, a gente pode representar por colchetes virados para o lado ao contrário do padrão dele, tá? Então, colchete virado ao contrário aqui em A, que significa que o A está aberto. Colchete virado para o lado errado, digamos assim, em B, é porque esse cara aqui está aberto, não pertence ao intervalo. Da mesma forma, se eu fizer assim, não, aberto em A, fechado em B. Então, o A está aberto, então colchete virado para o lado errado, digamos assim, né? E o B está fechado, colchete, né, para o lado correto. Vamos partir para alguns exemplos para colocar em prática tudo que a gente viu. Exemplo 1. Escreva os intervalos representados graficamente. Então, vamos resolver. Na letra A, a gente tem esse intervalo, né? Tem reta real, tem os nossos extremos menos 4 e 2. Observe o seguinte, que a gente tem duas bolinhas fechadas, né? Duas bolinhas cheias. Indica que esse menos 4 e esse 2 pertencem a esse intervalo. Então, a gente pode escrever que esse menos 4 e esse 2 são colchete fechadinho, né? Eles pertencem a esse intervalo. Agora, em linguagem de conjunto, a gente tem que todos esses, o x pertence a reais. Significa o quê? Que todos os elementos que pertencem a reais, tal que esses elementos, né? Esses elementos aqui estão entre menos 4 e 2. Como eu sei que é colchete, bolinha fechada, então vai ter o sinal de igualdade. Na letra B, essa nossa reta real só tem apenas esse número 1, né? É uma semi-reta esquerda, né? Fechada em 1. Então, o que significa? Tem uma bolinha fechada, né? Bolinha cheia, indica que esse cara, esse número 1, pertence ao intervalo. Sei que vai de menos infinito a 1, né? Então, os números que vêm aqui à esquerda, né? Não tem limite, né? Então, vem lá do menos infinito e para aqui no 1 incluso, porque tem bolinha cheia. Então, parênteses no menos infinito, porque, né, é um número sem fim, digamos assim, e ele para no 1, então é colchete. Em linguagem de conjunto, a gente tem que esses elementos pertencem aos reais, tal que esses elementos são menores ou iguais a 1. Então, tem o sinal de igualdade. Exemplo 2. Represente graficamente na reta real os seguintes intervalos. Então, vamos à resolução. Na letra A, você percebe que esses elementos estão entre 2 e 7. E observe, né, que esses são os nossos extremos. Note que a gente tem um símbolo com igualdade, ou seja, é uma bolinha fechada, quer dizer que esse 2 está incluso, ele está nesse intervalo. E diferente desse 7 aqui, né, que ele está sem sinal de igualdade, então é bolinha aberta. Então, é exatamente esse intervalo, né, graficamente, que ele está pedindo, ó, de 2 até 7 aberto. Na letra B, nossos extremos são 0 e 6. Observe que colchete significa que esse cara pertence ao intervalo, ou seja, bolinha fechada. E parêntese fala que esse cara não pertence ao intervalo, ou seja, bolinha aberta. Então, esse aqui é o intervalo graficamente, né? Exemplo 3. Dados A, x pertence a reais, tal que menos 1 menor que x, menor que 1. E B é de 0 até 5 aberto, né? Observe que a colchete é fechado e o 5 é aberto. Determine A intersecção B, A união B e A menos B. Então, o que a gente vai fazer agora são operações, né, entre intervalos. Então, primeiro, na letra A, você tem A intersecção B. Então, primeiro eu vou fazer a reta real aqui desse meu intervalo A, que meus extremos são menos 1 e 1. Observe que os dois são bolinhas abertas porque não tem sinal de igualdade. Agora, o meu intervalo B, nossos extremos são 0 e 5. Observe que eu coloco a posição correta, né? Ó, menos 1 e 1. Então, o 0 está entre esses dois caras. E o 5 está à direita do 1. Então, tem que colocar sempre dessa forma aqui. Prestar bem atenção na hora de você fazer exercícios desse tipo. Tem que seguir as posições reais, né, desses caras na reta numérica. Observe que 0 é fechado e o 5 é aberto. Então, bolinha fechada, bolinha aberta. O que a gente vai fazer é a intersecção B. Então, primeiro, qual que é a ideia da intersecção? Intersecção são os elementos comuns. Visualmente, aqui na nossa reta real, os caras comuns, a gente vai indicar pelos que estão pintados de laranja ao mesmo tempo. Então, seccionando aqui, a gente tem só essa área aqui em A e B que está pintado de laranja ao mesmo tempo. Então, é entre 0 e 1.
Agora vamos ver se eles são abertos ou fechados, cada um desses. Observe aqui que em B o 0 está fechado. E observe que no intervalo A é de menos 1 a 1, ou seja, o 0 está incluso aqui. Então, no caso, o nosso 0 é bolinha fechada. Ele está em B e ele está em A. O 0 pertence ao conjunto B e pertence ao conjunto A. Diferente do 1, ó, que você vai observar. No conjunto B, o 1 está aqui, né? Ó, porque de 0 até 5, o 1 está lá. Então, ele pertence ao conjunto B. Porém, em A, ele está bolinha aberta. Ele não pertence a esse cara. Então, ele não é comum, né? A e B. Então, seria o 0 bolinha fechada e o 1 seria bolinha aberta. Ou seja, nosso A intersecção B são os elementos que pertencem aos reais, tal que esses elementos estão entre 0 e 1, porém o 0 é fechado e o 1 é aberto. Outra forma de a gente representar é colchete no 0 e parênteses no 1. Na letra B é A união B. Então, aqui a gente tem as nossas retas, né? Nossos conjuntos A e B, que a gente já viu na letra A, né? O que a gente vai fazer agora é a união. Então, a união é onde inicia e termina. Imagine que a gente amasse essas duas, né? Esse A e B, um em cima do outro. Onde tiver pintado, vai ser essa união, porque a união significa a soma. Então, vou somar esse intervalo com esse. Então, vai pegar do menos 1, pode ver, se eu fosse ver, da onde começa pintando, aqui, até onde termina pintando, vai até aqui. Então, entre menos 1 e o 5. Agora, vamos observar se é bolinha aberta ou bolinha fechada. Como esse menos 1 está aqui em A e ele é bolinha aberta, então, obviamente, ele vai ser uma bolinha aberta aqui na união, porque ele não está incluso nem em A, muito menos em B, que nem chega até aqui, né? Da mesma forma, esse nosso outro extremo, o 5. Observe que ele nem está contido aqui no conjunto A. E no B ele é bolinha aberta. Então, o nosso intervalo inteiro é de bolinha aberta. Menos 1 não é incluso, então bolinha aberta. E o 5 também a gente viu que não é incluso, é bolinha aberta também. Então, A união B são X, né, que são os elementos que pertencem a reais, né, tal que esses elementos estão entre menos 1 e 5. Como observamos que são bolinhas abertas, não vai ter o sinal de igualdade aqui. E na linguagem de intervalo é de menos 1 a 5 e os dois são parênteses, porque não estão inclusos. Bolinha está aberta. Na letra C ele pede A menos B. De novo, a gente tem nossas bases, que são conjunto A, conjunto B, da mesma forma, né, que a gente viu no item A e B. Porém, aqui a gente quer A menos B. Lembrando que A menos B é literalmente a gente pegar os caras, né, o conjunto A, e tirar todo mundo que está em B. Então, a gente vai observar aqui. Vamos pegar esse A e tirar todo mundo que está em B. Ou seja, a gente vai tirar todo esse pessoal que está para cá. Então, a partir do 0, no caso, como a nossa base é o A, né, esse primeiro cara aqui, então vamos tirar todo mundo que está para cá. Então, o que sobraria? Do menos 1 até o 0. Então, menos 1 é bolinha aberta e o 0, que era bolinha fechada, virou bolinha aberta. Por quê? Porque o 0 está em A? Sim, está lá, porque de menos 1 até 1, o 0 está lá. Em B, ele está nesse intervalo? Sim. Mas como a gente subtraiu ele, então ele vai virar de bolinha fechada, vai virar bolinha aberta. Por quê? Porque a gente retirou ele desse intervalo, porque é A menos B. Então vai ficar bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta no 0. Então A menos B são X pertencente aos reais, tal que ele vai ficar entre menos 1 e 0, né, esses elementos, e os dois bolinha aberta não tem sinal de igualdade. Da mesma forma aqui, na linguagem de intervalo, é de menos 1 a 0 e os dois são parênteses, porque são bolinhas abertas. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de intervalos reais. Eu peço que você curte, compartilhe, comente, mande para o amigo para ajudar e fortalecer o canal. Beleza? Aqui é o professor Tubarão e até mais. Falou!